Hoje eu quero trazer um caso para você de um garoto de 8 anos que chegou para mim com diagnóstico de TDAH, suspeita de transtorno opositor, aonde as maiores queixas da mãe era a desatenção, que atrapalhava o aprendizado, e a agressividade em sala de aula, que atrapalhava o convívio social dessa criança. Eu já vou falar o que estava por trás desse quadro, o que nós investigamos, né, e as conclusões que nós chegamos e as abordagens que foram feitas. Mais 4 meses se passaram, essa agressividade cedeu, não existe mais, e principalmente dentro do ambiente escolar, onde isso era tão desafiador, e ele relatava que ele não conseguia agir diferente, ele já está conseguindo fazer com que as adversidades da escola não tirem ele do controle da situação. Então ele consegue se controlar, ele consegue se acalmar, e isso faz com que ele tenha, então, uma atitude mais adequada dentro desse ambiente escolar, mesmo diante de momentos estressores. A desatenção, nós saímos de um nível severo para um nível moderado, ele ainda precisa de intervenções na escola, ele ainda precisa de recursos, né, pedagógicos para que ele consiga se concentrar, mas nós saímos desse estado severo, então, para um estado moderado, e isso já não impacta tanto mais no aprendizado dele, inclusive as notas dele já vieram bem melhores nesse bimestre do que no bimestre anterior. O que nós fizemos quando essa criança chegou para mim? Primeiro, era muito claro que existiam distúrbios de sono. Todos os sintomas apresentados levavam a acreditar que existia um distúrbio de sono, mesmo a mãe relatando que ele dormia bem. Era muito claro também um estresse adrenal, uma inflamação hepática, e esses parâmetros foram, naquela época, confirmados pelos exames de sangue. O que nós fizemos foi limpar a alimentação dessa criança para que ele começasse a se desinflamar por não continuar se intoxicando com tantos industrializados que ele comia. Desintoxicamos os metais pesados, que era o que estava atrapalhando então a qualidade do sono dele. Dormindo melhor, ele passou a acordar melhor, menos inflamado, menos irritado, menos episódios de agressividade, até que depois de 4 meses esses episódios não acontecem mais. O outro quadro importante foi de infestações parasitárias, que essas nós não pegamos nos exames, porém a clínica era clara e nós fizemos o detox adequado, e logo após o detox, que inclusive foi bem difícil para ele, porque ele teve muitas reações de cura, mas a mãe foi persistente e com a conduta correta ele conseguiu fazer esse detox até o final. Ele melhorou muito depois desses processos de desintoxicação e desparasitação. E claro, a suplementação adequada, o suporte adrenal, o suporte hepático, tudo isso em conjunto. E não menos importante, a intervenção comportamental dessa mãe. O que essa mãe mudou na conduta dela para com o filho também fez toda a diferença nesse processo. Por isso eu quis trazer esse caso aqui para você entender que quando nós temos um olhar integrativo diante de uma criança ou diante de um adulto, esse olhar integrativo me permite enxergar aonde está o problema. Ali existia um problema de relacionamento com a mãe, existia um problema metabólico muito sério de inflamação, intoxicação, estresse adrenal, inflamação hepática, inclusive, muitas toxinas, inclusive por metais pesados. Quando a gente regularizou esse quadro, nós não tiramos ele do diagnóstico de TDAH, mas esse quadro começou a ficar mais estável, inclusive cedendo à agressividade, e a gente tirando do caminho a possibilidade de um diagnóstico de transtorno opositor. Ele não precisou de muitas intervenções não na escola. O que nós fizemos foi muito mais metabólico e comportamental em casa. Na escola, as adaptações que foram feitas foram muito simples. Ele simplesmente passou a sentar na frente para que ele estivesse com menos interferências ali na sala de aula. A professora começou a deixar ele participar mais das atividades da sala para entregar uma folha, né, porque ele é muito ativo, então ele começou a ter essas movimentações intencionais dentro da sala de aula. E o processo mais importante não foi exatamente dentro da escola, mas foi o ajuste metabólico e o equilíbrio emocional proporcionado para essa criança, que está estabilizando o quadro dele. E assim como ele, né, essa criança de 8 anos, que era tido como uma criança tão difícil, que fez até a mãe sair do emprego dela para cuidar, né, 100% dele, assim como ele está se estabilizando, o seu filho também pode conseguir esse mesmo resultado, desde que você tenha um olhar 100%, um olhar 360 graus para ele, um olhar integral para que se entenda exatamente aonde está o